mesmo é que a teologia é a mãe de todas as ciências. E você é a mãe de todas as palpitagens. Olá, pessoas negacionistas. Ele voltou, então vamos mostrar novamente que ele não tem ideia do que tá falando. Gênesis, ele prevê e narra alguns fatos que realmente aconteceram no nosso universo segundo a ciência. Por exemplo, o livro de Gênesis, ele fala que a água do nosso planeta, ela foi criada primeiro que o Sol. Olha, se tu for tratar Gênesis como literal, tudo bem. É um erro, mas podemos trabalhar com isso. Porém, vai sustentar que a Bíblia também fala que o Sol vem depois da Terra, porque assim, o Sol tem 4,6 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então dizer, a água na Bíblia vem antes do Sol, mas ignorar que o Sol vem depois da Terra é apenas um cherry pick, pois no contexto geral, a sequência de acontecimentos está errada. A Bíblia fala também que quando Deus foi criar o ser humano, ele utilizou um material interessante chamado barro. Curiosamente, a ciência comprova e confirma que todos os elementos presentes no corpo humano também podem ser encontrados aonde, bebê? No barro. Veja bem, bebê, os maias diziam que a gente vem do milho. O milho tem mais elementos correspondentes ao nosso corpo do que o barro. O principal elemento para a formação de qualquer corpo com vida é justamente o carbono. E sabe onde não tem carbono? No barro. A amostra de barro de argila só vai conter carbono quando você tem matéria orgânica nele. O puro não vai ter. E mesmo os elementos que estão em ambos estão de maneira diferente. Por exemplo, o ferro no seu corpo está como íon ferroso. Já no barro está como ferrugem. Então essa ideia de barro ter todos os elementos não passa de uma grande besteira. E mesmo que o barro tenha os mesmos elementos, não significa que a gente vem do barro. Isso é um grande salto lógico. Ah, mas ele trouxe fontes. Vamos ver o que é que as fontes falam? A primeira é essa aqui. E a primeira coisa que a gente nota é que foi postada no ResearchGate, que é basicamente um LinkedIn de PDF, onde os autores podem publicar o que quiser sem revisão nenhuma. É somente um texto falando que tem elementos semelhantes e ignorando o estado físico dos elementos e suas concentrações. Ou seja, nada científico, nem chega a ser um artigo. Agora vamos para o próximo. Esse fala do perigo de comer argila, mostrando que pode ser tóxico por conter metais, como o bário e chumbo. Tem bário e chumbo no teu corpo? Pois é, né? Não tem, assim como não tem silica também. O artigo mostra o que eu falei sobre o ferro no barro ser ferrugem, diferente do barro do seu corpo. Ferrugem não é biodisponível pra gente, de tão diferente que ele é do íon. Agora me responde, de onde esse caba véi besta tirou que esse artigo defende ele? E olha o próximo que ele colocou, literalmente ele não leu isso, porque esse fala sobre o uso de argila como cosmético, medicina e nutrição ao longo da história. E mostra novamente que não se pode comer barro, hein? E para finalizar esse papo torto de barro, aqui estão os elementos presentes no barro puro e os presentes no corpo humano com concentração e estado físico. Tenha em mente também que o mito da criação do homem a partir do barro é mais antiga que os próprios hebreus. Ele surge na Suméria e Arcádia. É a mesma coisa, os deuses moldando um homem a partir do barro. Esse mito foi passado ao longo dos anos pelos povos da região, até chegar nos hebreus que sincretizaram o mito, adicionando à sua cultura. E isso também aconteceu com o mito do dilúvio e várias outras leis e costumes. Você vai ver isso mais pra frente novamente. Mas o maior erro aí é tratar o mito como literal. A grande maioria dos acadêmicos de teologia e a própria Igreja Católica aceita que Bereshit não deve ser tratado assim. E mais uma coisa, o homem vem da evolução. Temos evidências disso e eu recomendo o livro A Evolução é um Fato da Academia Brasileira de Ciências. E olha que isso aqui que eu falei não é nem o mais surpreendente. É verdade, o mais surpreendente é a sua capacidade de falar merda. Em ambos os casos, tanto na ciência quanto na Bíblia, a primeira coisa que a gente tem na Terra é luz. Poxa, não é não, mas eu acho que ele quis dizer universo em vez de terra. E tô julgando isso por causa da imagem que ele colocou no vídeo. E se for universo, também tá errado. Fótons só surge depois de quarks e gluons. E só são capazes de iluminar algo 380 mil anos após o início da expansão. Aí tem mais 9 bilhões de anos de evolução do universo para chegar ao início da formação da Terra através do disco protoplanetário. Depois da luz, a gente tem a água que cobre toda a Terra e a formação de atmosferas e oceanos. Aqui eu estou ignorando a interpretação dele de que o firmamento é a atmosfera, assim como ele ignorou todo o resto do capítulo 1 de Gênesis. Aqui também vou ignorar que ele diz que a água vem logo depois da luz, sendo que pela Bíblia a água já existia antes da luz. E mesmo ignorando isso, ele continua estando errado. Veja só, a água só vai surgir após as estrelas, ou melhor ainda, após a explosão de algumas delas, uns 50 milhões de anos após o início da expansão. E veja bem, na Bíblia as estrelas só surgem no quarto dia junto do Sol e da Lua. Agora, que sequência correta é essa que ele tá falando? Água antes das estrelas e terra antes do Sol? Eu sinceramente acho uma vergonha. Ele tá distorcendo não somente a Bíblia como a ciência ao mesmo tempo. Novamente demonstrando que uma interpretação literal da Bíblia é um grande erro.
oceanos. Depois disso, a gente tem a formação dos continentes e a formação da vida vegetal. Tudo isso antes do Sol, da Lua e das estrelas. É uma palhaçada da peste. Mas ele tem uma resposta pra isso, olha só. Diz que primeiro no planeta Terra surgiu uma vida vegetal que não fazia fotossíntese. Esses vegetais, então, limparam a atmosfera, possibilitaram que os raios solares entrem na Terra. Depois de muito tempo que o Sol entra na Terra, surgem os primeiros vegetais que faziam fotossíntese, que são chamados cianobactérias. Então, assim, cianobactéria agora é vegetal. Ah, velho, eu tive um treco quando eu escutei isso. O cara confundiu bactéria com planta. E nem é difícil pensar, tá no nome, pô. Cianobactéria. E veja bem, a Terra nunca ficou sem receber luz solar. Mesmo com nuvem densa, a luz chegava numa intensidade menor. E outra, as plantas só vão surgir depois da atmosfera ficar limpa. Ou seja, depois da nuvem que ele diz ter bloqueado o Sol. As primeiras vidas da Terra foram justamente bactérias e árqueas. Depois vem as cianobactérias, que não são plantas, aí a atmosfera fica limpa, e depois de muito tempo vem as algas verdes, e depois disso vem justamente as plantas. Ou seja, toda a cronologia que ele trouxe tá errada. E as fontes que o Enzo colocou no vídeo mostra isso, porque os dois artigos defendem tudo que eu falei sobre primeiro vir bactérias e depois vir as plantas. Adorei suas fontes, obrigado por me poupar o tempo de ir atrás. Depois disso ele passa um tempão se achando, pensando que arrasou no argumento e debochando de outras culturas e religiões. Mas eu acho que se ele percebesse a vergonha que passou, ele não teria postado esse vídeo. A teoria dos germes, por exemplo, ela foi prevista na Bíblia. O Levítico, que foi escrito há milhares de anos atrás, já mandava, por exemplo, as pessoas lavarem as mãos e lavarem as suas roupas para evitar doenças. Pois é, só esqueceu que os egípcios, os sumérios, os arcádios, os babilônicos, os indianos e os chineses já faziam isso muito antes dos hebreus. Todos esses povos tinham preocupação com doenças que vinham de sujeira. E isso significa que todos eles estavam falando da teoria dos germes? Não. Ele só observava que gente que comia com a mão podre ficava doente. Né? Ah, não pode cagar em qualquer lugar. Pois é, não pode cagar em qualquer lugar. Inclusive, evite fazer isso na internet, viu? Depois disso, vem mais uns minutos dele menosprezando outras culturas. A Bíblia, ela manda você ficar em quarentena quando você tocar num cadáver. Isso é Deus mostrando, através das escrituras, que existiam doenças que você não pode ver. Todas as civilizações que citei anteriormente tinham também essa prática. Os mesopotâmicos mais antigos tinham o impuro pelo morto, ou súbito, que tem uma descrição muito parecida com o texto bíblico. E lembra lá atrás onde falei sobre os hebreus terem bebido muito da cultura dos povos da antiga Mesopotâmia? Pois é, né? Deus mandou o povo hebreu não comer certos animais. Ele mandou porque alguns desses animais, como por exemplo o morcego, o camarão, o porco, são animais que são hospedeiros de várias doenças absurdas. Então basicamente Deus mandou isso para proteger o povo hebreu de se matar, de pegar uma doença em que eles não podem conter. Sabe quem também evitava comer porco, rato, gato, cachorro? Os mesopotâmicos. Os egípcios tinham papiros que traziam informações sobre o perigo de comer carne mal conservada. Na Índia Védica, eles tratavam porcos e aves como possuidores de doença. E na China, que ele foi extremamente desrespeitoso, colocando a culpa nela pela pandemia, falando que foi porque eles comeram morcego, sendo que não foi esse motivo, já tinha regras sobre comer certos animais aquáticos, bem antes dos hebreus. Então vamos parar com essa síndrome de protagonista aí, viu? Dores de parto das mulheres. Porque, segundo a Bíblia, isso foi um castigo, fruto da desobediência de Eva, quando ela comeu o tão famoso fruto proibido. Estão ligados nessa história, né? Coincidentemente, qual espécie do universo é a espécie que mais sofre com dores de parto? Entre muitas aspas, é o ser humano. Mas precisa de um livro para saber que a mulher tem dores de parto? E mais, a dificuldade do parto humano é uma questão evolutiva. A gente consegue rastrear como foi que isso aconteceu. É uma prova da evolução e não de um castigo divino por comer uma frutinha. Será que você dá conta de responder isso? Rapaz, dei conta e nem achei difícil. Assim como todos os outros vídeos que ele fala sobre ciência, ele só erra, distorce artigos e distorce a Bíblia. Ele não foi desrespeitoso somente com outras culturas e religiões, mas também com sua própria religião. Pois esse show de horrores que ele fez é um desrespeito para o cristianismo e toda a sua cultura. E perceba que eu não estou falando de ateísmo. Tudo o que eu falei é sobre ciência, e ciência não tem ligação com ateísmo. E para você, meu querido seguidor cristão, a ciência está do seu lado. Ela não vai contra a sua fé e sua fé não precisa ir contra a ciência. São duas coisas independentes, e uma fé embasada no seu amor pelo seu Deus é muito mais justa do que a distorção de realidade que esse rapaz do vídeo fez. Por fim, obrigado por assistir. Deixe seu comentário para receber meus próximos vídeos e tchau, pessoas negacionistas. Rapaz, acho que tu já percebeu que eu tô enrolando pra dar 10 minutos, né? Olha aí a música ficando mais alta, ó. Tu, 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 tu.
Tu ainda tá aqui, vá-te embora.